Aí você encontrou alguém que preencheu os atributos ali, né, o cardápio das suas crenças. Você encontrou alguém que, ó, isso sim, toda a nossa sensação de falta ali foi preenchida, aparentemente. Aí o que você faz? Você não está pensando na pessoa. Você está pensando no que é que você vai sentir quando você estiver com a pessoa. As sensações que a pessoa vai te trazer, né? Ela fala que eu sou linda, que eu sou lindo, ó, não sou mais rejeitado, a sensação de aceitação, eu vou passear. Aí, se você prestar atenção, aquela euforia toda, ela tá vindo de um pensamento de crença assim, ah, ele é tão maravilhoso. Aí você vai colocando, ó, aí você vai, entenderam? Aí você pega e diz assim, ó, eu sou esse que tá sentindo isso. Mas era só um pensamento, é só um pensamento. Por que eu quis iniciar com essa showlestra? O perdão é só você deixar de identificar existir com interpretar crenças. E os significados e os que nós chamamos de pensamentos que essas crenças ficam tentando buscar no mundo, seja lá o que for, diante de qualquer coisa. Então, o perdão não é você perdoar alguém porque fez alguma coisa contra você. Né? Como é dito em um curso de milagres, isso é separação. Tem um eu aqui que estou numa situação melhor e o outro fez alguma coisa contra mim. Então, como eu sou muito benevolente, eu vou lá perdoar ele. Mas eu estou dizendo, ó, tem uma existência aqui, tem uma outra ali. Então, a causa primeira da existência não tem nada a ver comigo, tá lá em algum lugar. O que eu sou é isso aqui, ó. E aí, se você prestar atenção, você vai ver também que isso que você está dizendo que a pessoa te fez é só um pensamento. Você coloca o pensamento em algo que você acha que você queria que fosse. Como é que você se sentiria feliz se a pessoa tivesse feito? E aí você fica olhando para tudo que ela não fez e fala: isso atuou contra mim, me fez assim, eu tô sentindo assim. E aí você pega o existir e coloca nisso. Só que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que concordar com as pessoas passando a mão na nossa cara aqui no mundo. Aqui no mundo você vai tomar as decisões que você tiver que tomar em relação a seja lá o que te aconteceu, seguindo as regras de boa convivência do mundo. Mas você faz tudo isso lembrando que isso não tem relação nenhuma com o ser verdadeiro. Porque o ser, obviamente, e naturalmente, quando eu falo naturalmente, é por sua natureza, tem que estar antes. Porque é preciso que o ser exista antes para que essa coisa aqui que nós chamamos de existência tenha sido pensada, tenha sido, sei lá, tenha surgido aqui. A humanidade, o que fez, o que criou a humanidade, o que desenvolveu o universo, não surgiu do próprio universo. Ah, eu sou o universo e vou virar tal coisa. Não. Alguma coisa pensou esse universo. E eu repito isso todo dia e vou repetir até a lição 365. Compreenderam, pessoal? Compreenderam? Que, ó, até mesmo o que você chama de você, Letícia, se você prestar atenção agora, é só um pensamento, ó. Tem algo que está observando esse corpo e observando as interpretações que estão acontecendo aí nesse corpo. E aí eu tô falando aqui, ó, presta atenção, que você nota algo que eu disse, e aí você vai assim, ó, e vê o que é que eu penso sobre o que ele diz, o que é que eu sei sobre o que ele diz, né? E aí você fica naquele pensamento e vai assim, ó, ah, então isso é assim, isso é assado, isso aqui me leva para a correção da percepção equivocada, para a verdade, nananã. Ó, mas ainda tem algo que está antes que está aqui colocando foco nesse pensamento. Então, até mesmo um curso em milagres é só um pensamento. Até mesmo esse conteúdo de um curso em milagres é só uma interpretação. É algo que uma coisa que já é,
coloca o foco agora, só que no caso de um curso em milagres, coloca o foco agora para quê? O que acontece? Por que é trazido no livro que o livro também é uma ilusão e precisa ser perdoado, mas é uma ilusão que leva à correção? Porque agora eu direciono o foco e eu começo a discorrer, né, de forma mental sobre esses pensamentos, só que esses pensamentos vão revelando na consciência de existir a sua existência verdadeira, a obviedade da existência verdadeira, que ela só pode acontecer na sua fonte e com a sua fonte. E aí é quando a consciência de separação vai sendo desfeita, entendeu? Então olha como o livro explica isso e realmente é assim. O perdão também é uma ilusão, mas é uma ilusão necessária para o desfazer de algo que nunca foi feito. O que foi feito? Ah, mas o mundo está aqui, como é que não foi feito? Beleza. Através da evolução, o mundo está aqui. Mas nada foi feito para o que já existe antes de qualquer coisa que pareça ter surgido. A existência que está antes, nada foi mudada só porque uma parte dessa existência pensou-se separado da sua fonte. Ele continua tendo como origem a fonte, Deus. Ficou claro, pessoal? Então, até mesmo esse conteúdo de um curso em milagres, o perdão, se você observar, é só um pensamento. Você liga agora um estado de ser a esse pensamento, e aí você fica ali alimentando ele, e ele vai trazendo revelações, clareza sobre verdade. É assim mesmo que a ilusão funciona, por isso que eu me iludo. Da mesma forma, quando você coloca num pensamento que remete à ilusão, você se estende em mais do mesmo. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, ó. Quando você vê, você tá lá lembrando de coisas quando você era criança, que você passou por isso, passou por aqui. Olha como tudo só se estende. Tanto a realidade quanto a ilusão. Só que esse perdão só é necessário aqui no nível do desfazer da consciência de separação. Porque o ser permanece intacto. Nada real pode ser ameaçado. O perdão não altera o ser, não muda o ser, não acrescenta nada no ser. O perdão simplesmente desfaz uma consciência de separação. Uma consciência de existência separada da causa primeira da existência. E por que é tão difícil a gente entender isso? Porque a gente pensa o ser como uma entidade. A gente pensa a existência. Por que é tão difícil perdoar? Vocês vão entender por que eu estou fazendo essa abertura aqui. Porque parece que é muito difícil perdoar, não parece, João, muitas vezes? Mas não é. É a coisa mais simples que existe, na verdade. Só que por que parece que é muito difícil? Como a consciência se fortaleceu muito, Terezinha, dentro dos corpos, então ela acha que existir é essa rede neural de trauma, esse sistema nervoso central e essa biologia. Então é como se houvesse ali uma atenção para que eu sou isso aqui, e mesmo já entendendo que tem que ter alguma coisa antes de qualquer existência, mas eu ainda sou esse aqui, olhando para uma existência que está lá e eu vou voltar para lá em algum momento. Tem que inverter. A gente precisa começar a passar pelo mundo, se é que queremos perdoar, aceitando. Eu sou como Deus me criou. Então eu olho para o mundo sendo como Deus me criou. E como é que Deus me criou? Como Ele mesmo. Em um estado de ser que não tem forma, que a gente chama de espírito. Como é que Deus me criou? Deus não criou uma entidade, Deus se estendeu em mais de si mesmo. O que é Deus? Existir. Então a gente tem que parar de ligar, temos que deixar de ligar o existir a símbolos.